Deus vai continuar falando aos nossos corações. Glórias a Deus. Eu quero convidar a igreja a abrir sua Bíblia no livro de Esther, capítulo 6. Glórias a Deus. Estava ali regozijada no Senhor, com a confirmação da palavra. Como é bom, né? Trazer para a terra aquilo que o céu já desenhou, aquilo que o céu já projetou. E quando o presbítero pegou o microfone, eu vi a confirmação de Deus, a palavra que Ele colocou ao meu coração, que Ele tem ministrado esses dias ao meu coração, e eu quero compartilhar com a igreja. Está no livro de Esther, capítulo 6. Naquela mesma noite, fugiu o sono do rei. Então mandou trazer o livro de registro das crônicas, as quais se leram diante do rei. E achou-se escrito que Mardoqueu tinha denunciado Bigtã e Teres, dois dos camareiros do rei, da guarda da porta, que tinham procurado lançar mão do rei Assuero. Então disse o rei: que honra, distinção se deu por isto a Mardoqueu. E os servos do rei que ministravam junto a ele disseram: coisa nenhuma lhe fez. Então disse o rei: quem está no pátio? É Amã. E tinha entrado no pátio exterior da casa do rei, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que lhe tinhas preparado. E o servo do rei lhe diz: eis que Amã está no pátio. E disse o rei que entrasse. E entrando Amã, o rei lhe disse: que será ao homem cuja honra o rei se agrada? Então Amã disse no seu coração: de quem se agradaria o rei para lhe fazer a honra mais do que a mim? E assim disse Amã ao rei: para o homem de cuja honra o rei se agrada, tragam a veste real que o rei costuma vestir, como também o cavalo em que o rei costuma andar. Montando, ponha-se-lhe a coroa real na sua cabeça. Entregue-se a veste e o cavalo à mão de um dos príncipes mais nobres do rei. E vistam delas que o homem a quem o rei deseja honrar. E leve no cavalo pelas ruas da cidade e apregoe-se diante dele. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Fala para o seu irmão aí que está do lado da sua irmã. Assim se fará o homem a quem o rei deseja honrar. Pode se assentar dando glória a Deus com aleluia. Aleluia, Jesus. Glórias a Deus. O tema da mensagem que Deus colocou ao meu coração, nessa passagem que nós acabamos de ler, está assim: uma vida de feitos que agrada a Deus. Este capítulo que nós acabamos de ler, até o versículo 9, eu queria aqui deixar um pouquinho aqui do que o Senhor ministrou meditando no livro de Esther, nessa passagem. E aqui está um homem que não era reconhecido, um homem que não tinha prestígio, um homem que não era conhecido como ninguém, apenas um judeu, apenas alguém lá da cidade de Suzã. Mas ele não poderia ter nenhum tipo de autoridade na cidade dele. Ele não tinha nenhum tipo, vamos dizer, de cargo, nenhum tipo de emprego, nada que viesse fazer desse homem notório diante da sua sociedade, diante daquela cidade. Mas Mardoqueu era um homem que não precisou de status
Mardoqueu não precisou de posição, Mardoqueu não precisou de cargo para carregar uma vida com feitos que agradam ao Senhor. Mardoqueu era um homem que tinha feitos, e esses feitos de Mardoqueu trouxe livramento para esta nação. Houve um livramento da parte de Deus, porque ele simplesmente entrou em um lugar que faz, mesmo sem pedir, mesmo sem ter sido contratado para fazer algo de bom, algo de importante, algo que viesse contribuir àquele ambiente. Então Mardoqueu era um homem que ele tinha o efeito de fazer ações favoráveis a Deus. E essa é a mensagem que eu quero trazer aos nossos corações de hoje. Que eu e você, queridos e queridas, possam ter uma vida de feito, independente da sua posição, independente do nível de reconhecimento que você tem no seu dia. Nunca abra mão de ter uma vida de feito, porque vamos aprender hoje que esse homem, por conta de caminhar em um lugar que realiza, mesmo sem aplauso, em um lugar que faz acontecer, mesmo sem ninguém nunca nem pedir a ele, por conta disso, o Senhor entrou e mudou a história dos judeus. E nesse capítulo que nós estamos lendo aqui, fala que o rei Assuero, ele perde o sono. Ele perdeu o sono e pede para poder trazer o livro dos registros, para saber o memorial do que tinha acontecido ali no tempo do seu reinado. E ali os seus servos folheando para ele, ele percebe uma coisa, que havia um homem de feito, e ele pergunta: o que foi que eu fiz para este homem de bom? O que foi que eu recompensei para este homem? Eu quero deixar bem claro aqui que não foi no dia do feito que ele mandou buscar, né, os livros da memória, não. Já tinha se passado um tempo. Porque quando se meditarmos o livro todo, percebemos algo. Que quando Mardoqueu, ele denuncia os servos de Assuero, que estavam tramando contra a vida do rei Assuero. Quando ele denuncia, ele manda informar que tinha 2 servos do lado de fora do palácio, tramando contra a vida de Assuero. A Bíblia nos fala que o rei manda matar esses 2 servos, e o rei pega Amã, que era um dos seus servos daquele tempo, e coloca em um lugar de destaque, coloca em um lugar de honra, coloca em um lugar onde ele é a segunda pessoa do rei. E Amã, ele se engrandece, e o rei manda dizer: olha, eu quero que todos desse lugar se prostrem diante de Amã, que todos dessas províncias aqui, toda vez que Amã passar, ele se prostre, reconhecendo, dando uma honra a Amã. Mas a Bíblia nos conta que Mardoqueu era um homem de feitos, e porque ele não abre a mão de ser feito, a Bíblia nos fala que os seus parentes, que os seus irmãos morreram, e ficou com ele a sobrinha, a rainha Esté, como todos conhecem, a Radassa. E ele toma aquela menina para cuidar como se fosse pai. Você entende quem é esse homem? É um homem que ninguém nunca pediu nada, que ele decidiu: não, os meus parentes morreram, então eu vou criar ela como se fosse a minha filha. Então ele é um homem que aprendemos hoje que ele não perdia tempo de ter feitos que agradassem ao Senhor. E ele educa Esté, ele ensina a palavra de Deus a Esté, ele põe o temor no coração de Esté pela palavra de Deus. Ele ensina para Esté que há um caminho aonde ela pode alcançar as vitórias, que é confiando no Senhor, é caminhando através do jejum e da oração. E como todos conhecem a história de Esté, o rei tinha uma mulher, tinha uma rainha, e essa rainha se nega a um pedido, e o rei manda essa rainha sair
né, do palácio. E ele faz como se fosse hoje uma eleição naquela cidade. Manda buscar as virgens, né, as mulheres mais lindas desse lugar. E Esté estava entre elas. Esté foi tão bem educada, Esté foi tão bem favorecida pelos feitos do seu tio, que o rei, quando coloca os olhos sobre Esté, ele olha e diz: não, é ela quem eu vou trazer para ser rainha. E Esté estava lá no palácio, já como rainha. Só que Mardoqueu é um cara maravilhoso, que eu estou fascinada a compreender a leitura deste capítulo com os olhos que o Senhor me colocou para ter. Ele já tinha enviado Esté para o palácio. Esté estava lá, mas ele era um homem de feito. E porque ele era um homem de feito, ele se responsabilizava. E porque ele se responsabilizava, ele ia até a porta do palácio e ficava lá para saber notícia da sua sobrinha. Ele não descansava, ele não ficava cuidando da vida dele, simplesmente porque Esté já tinha entrado no palácio. Ele, como um homem de feito, como um homem que se responsabilizava a fazer o bem, a contribuir para o bem do próximo, ele: não, vou ficar aqui na porta do palácio. E porque ele caminhava com esse perfil e com essa identidade de fazer algo mesmo sem ninguém pedir, ele escuta uma conversa. Que conversa é essa? Estou aqui dois servos lá tramando contra o rei, já arquitetando tudo, como ia tirar a vida do rei. E ele manda avisar Esté. A trama, o projeto todo contra a vida do rei. Você compreende a grandeza de um feito? Você compreende a grandeza de andar fazendo boas ações? E ele envia a mensagem para o palácio. E o rei se antecipa e manda matar os dois. Mas Mardoqueu não foi reconhecido naquele primeiro estágio. Mardoqueu não foi honrado naquele primeiro estágio. Mas eu quero te dizer, eu não sei qual é o estágio que você entrou aqui. Eu não sei se os seus feitos foram reconhecidos. Eu não sei o que você anda fazendo. Você recebeu aplauso, você recebeu elogio, está no anonimato, ninguém vê, ninguém sabe. Mas o Rei dos Reis, nada passa despercebido. E se for preciso, ele manda tirar sono. Ele tira o sono, incomoda, não vai dormir enquanto não vir com o meu decreto sobre a vida daquele que faz, daquele que tem feito, que me agrada. E aí, igreja, o rei tenta dormir, nada de dormir. Fico imaginando aqui aquele servo tentando de tudo. E traz uma coisa e traz outra. E eu acho que aquele servo tentou de tudo. E o rei naquele dia não dormia. E quando o rei percebe que ele precisava examinar a memória da sua história ali no palácio, ele traz lá os livros dos registros. Eu quero saber o que é que tem registrado aqui. Me conta aí, né? E a Bíblia diz que os servos começam a contar para o rei tudo o que aconteceu. E aí o rei se depara aqui. Mardoqueu mandou avisar que havia 2 servos do rei tramando para levar a vida dele. E o rei se atenta, porque a priori o rei só estava pensando em um substituto. A priori, quando o rei soube que aqueles homens que estavam lado a lado com eles queriam trair ele, o rei se preocupou só com uma coisa, com ele. Quem é agora que vai me fazer, que vai me assessorar? Quem é agora que vai fazer aquilo que aqueles homens faziam por mim? E olhou lá, percebeu que o mais indicado era Amã, e manda chamar Amã. E mandou todos daquelas províncias reconhecer Amã como alguém importante para o rei. Mas naquele momento,
do livramento que o rei teve, ele não percebeu que havia alguém nos bastidores. Havia alguém que não tinha cargo dentro do palácio, Arandecacho. Havia alguém que não tinha sido convidado nem sequer para lavar os pés do rei. Havia alguém que nunca foi convidado para lavar o chão do palácio. Havia alguém, sim, que o rei nunca nem viu a cara. Nunca bebeu, nunca comeu de nada do palácio. E aí ele se atenta e ele pergunta: o que foi que eu fiz para esse homem que me fez esse bem? E aí o servo fala: aqui no registro, nada. Aqui nos livros, vou procurar, eu imagino ele para ainda que eu vou ler para ver se não esqueceram, né? Vou folhear aqui mais algumas páginas para ver se a escrivã não esqueceu de colocar, rei, porque você poderia estar morto. Foi esse cara que te livrou. E o servo falou: rei, não tem registro de nenhum favor da sua parte para este homem. E o rei manda chamar Amã. E a Bíblia nos conta que nesse tempo, como lemos aqui, Amã, ele estava já arquitetando tirar a vida de Mardoqueu. Amã já estava arquitetando colocar Mardoqueu na forca. E ele já ia avisar o rei, porque era um registro, era um pedido do rei, que quando Amã passasse, todos se prostrassem. Mas eu quero te dizer, se a sua vida está pautada em Deus, em agradar a Ele, a ter feitos que agrada só a Ele, não se preocupe com os registros, com os pedidos, que ainda assim seja a autoridade dessa terra. Não tenha medo, porque Mardoqueu não tremeu. Mardoqueu, ele não teve medo. E Amã parava diante de Mardoqueu, e eu imagino, ele fica assim: rapaz, você não está vendo o que eu estou passando? Você não sabe de quem foi que veio o pedido? É do maior dessa cidade. Vem de alguém de patente alta. Só que ele não contava que existia alguém na vida de Mardoqueu sem cargo, sem nada de holofote daquele tempo. Tinha alguém na vida de Mardoqueu que tinha uma patente maior. Porque para destruir decretos de morte, de falência, de destruição que o inimigo tem tramado, meus queridos, tem uma patente maior que chega na hora certa. E havia ali já uma trama, um projeto contra a vida de Mardoqueu e a vida de todos os judeus. Mas na realidade ele queria Mardoqueu. E para chegar até Mardoqueu, ele falou: olha, rei, tem alguém aqui, né, nesta cidade, que está indo contra o seu pedido. Ele quer fazer as coisas do jeito dele, da forma dele. Aí o rei, lógico, cheio de ego, cheio de eu, verdade, Amã, então vamos aqui, né? Aí Amã fala: vamos emitir aqui um decreto, todos aqueles que não se prostrar diante de mim. Aí Mardoqueu, mesmo assim, resistiu. Mesmo assim, resistiu. E eu posso imaginar Mardoqueu lá querendo saber notícia de Esther, e Amã passava e ele estava lá firme: me prostro só para um Deus. Eu só vou me prostrar para o Senhor dos senhores. Não adianta decretos da terra. Há um decreto maior sobre a minha vida. E foi nessa identidade, foi nesse propósito que Mardoqueu fluiu na vida dele. Não negociando uma vida que agrada ao Senhor. Até uma vida de feitos, uma ação, fazer coisas que agrada a Deus. Essa é a história de Mardoqueu. Então o que acontece? O rei quer honrar Mardoqueu. O rei decide honrar Mardoqueu. E aí ele pega Amã e pergunta. E Amã, cheio de vaidade, cheio de ego, pensa com ele: então, quem é que o rei quer fazer algo de bom se não for eu aqui nesse reino? Com certeza é para mim. Então ele caprichou. Ele caprichou na resposta. E aqui está no versículo
Assim disse Amã ao rei para o homem, de cuja honra o Senhor se agrada: tragam vestes real, que o rei costuma vestir. Vestes real foi o primeiro pedido que Amã pede. A veste real fala, as vestes falam sobre cobrir, né? Fala sobre cobrir o nosso corpo. E como eu te falei, quem era Amã? Ou quem era Mardoqueu? Alguém desprezado na sociedade aí. Alguém sem futuro, alguém sem nenhum tipo de perspectiva do amanhã. Mas Deus estava preparando uma veste real. O que significa isso, Jamile? Todo lugar, todas as vestimentas de vergonha, todas as vestimentas de humilhação, toda vestimenta que talvez você entrou aqui carregando de luto, de tristeza, de uma vida de opressão. Eu quero te dizer que assim como Deus foi fiel na vida de Mardoqueu, assim como Deus foi fiel na vida dele, não se preocupe. Se você está andando e se você quer andar em um caminho aonde agrada o coração de Deus, não se preocupe que na hora certa, no tempo certo, Ele vem com a veste real. Ele vem te cobrir de honra. Ele vem te colocar em uma posição favorável de bênção. E as vestimentas, fala de quê? Como as pessoas estão nos enxergando. Como as pessoas estão nos vendo. Como as pessoas verem a sua vida. Como é que as pessoas têm enxergado o seu casamento? Como é que as pessoas têm enxergado sua vida financeira, sua história? Que veste é que tem revelado a este mundo? Eu quero te dizer que assim como Mardoqueu se esforçou para agradar o coração de Deus, para ter uma vida de feitos que agrada ao Senhor, é um convite de Deus para mim e para você. Não abra mão desse lugar, porque no tempo certo, no tempo oportuno, Ele tira sono, Ele faz parar o tempo, mas Ele vem ao nosso encontro, ao nosso favor. E aí o rei falou assim: é veste real? Veste real. E ele diz mais: o cavalo em quem o rei costuma andar montado. Harandecash. Eu acho lindo porque ele não pede um cavalo. Eu posso acreditar que no palácio só tinha as melhores coisas, né? Mas ele não, ele falou: olha, é o cavalo que você anda, o melhor, o top dos top. O top de linha é o cavalo que você, rei, costuma montar. Bota esse homem aí nesse cavalo. Você entende isso? Alguém sem posição, querida. Alguém entregue lá a fome, a miséria. Não tinha, vamos trazer para o nosso tempo, não tinha carteira assinada, não tinha emprego. Dependia talvez dos vizinhos para comer, de alguém para poder trazer o pão do dia seguinte. Não. Harandecash. Tira o sono do rei, porque hoje esse homem vai subir no cavalo que eu estou acostumada a montar. Sabe o que Deus está querendo dizer para mim e para você? Uma vida de feitos que me agrada. Eu providencio cavalos que vai fazer você chegar mais rápido aonde Ele quer. Porque o cavalo, ele representa o meio de locomoção. Então eu acredito que no palácio tinha muitos cavalos. Eu acredito que tinha muitos cavalos. Mas o cavalo que o rei costumava andar, com certeza ele tinha uma identidade. Ele andava mais rápido. Harandecash. Quando o rei tinha que fazer as viagens dele, você acha que o rei ia querer passar o mínimo de dias viajando ou o máximo de dia viajando? Então, esse meio de comunicação onde Deus quer nos levar, ele vai ser confortável e vai fazer com que eu e você cheguem mais rápido, queridos. Não se preocupe com o seu cenário de hoje. Não se preocupe com o projeto que o inimigo te apresentou hoje.
esse tempo, talvez esse ano, talvez há muitos anos. Eu não sei qual é a sentença dele. A sentença que Mardoqueu estava carregando era: você vai morrer e todo o seu povo vai junto com você. Não se preocupe com a sentença. Se preocupe com uma coisa só: a levantar todos os dias dizendo: Senhor, eu preciso te agradar, eu preciso fazer, eu preciso realizar feitos nesse dia que agrada o teu coração. Quer os céus abertos? Quer a resposta de Deus? Experimenta acordar todos os dias perguntando para o Senhor: como eu posso fazer algo, Deus, que agrada o teu coração? O que eu posso fazer neste dia que o Senhor me deu para abrir os olhos? Experimenta fazer isso. E você vai ver como Deus vai providenciar uma veste real. Você vai ver como Deus vai providenciar um cavalo. E quando Ele mandar esse cavalo, Ele fala assim: é o que eu ando. É o que eu andaria para fazer o que eu tenho para que você faça nesse tempo. Eu vou enviar o meu cavalo. Arandecash. Aí Amã, não contente, aí ele fala assim: olha, tem mais, rei. Põe uma coroa real. Punha, rei, uma coroa real. A coroa real, queridos, fala sobre separação. Sabe? Colocar em um lugar de destaque. Colocar em um lugar de privilégio. Colocar em um lugar de posição. Uma separação entre a multidão. Isso aí, rei, eu acho que o Senhor deve fazer ao homem cuja o rei se agrada. Eu quero te dizer, queridos, isso era um rei terreno. Era um rei da terra. Um rei sujeito a sentir raiva, ódio. Um rei com desejos da maldade. Imagina o nosso rei. Imagina o nosso Deus. Imagina Ele lá no mais alto, sublime trono, perfeito do jeito que Ele é. Lindo, maravilhoso do jeito que Ele é. Quando os filhos dele acordam dizendo assim: Senhor. Quando ele está ligado nas oportunidades que Deus está dando para ele, para fazer, para ter feitos que agradam o coração de Deus. Imagina aí, esse Deus lindo. Pois é. É esse lugar que Deus quer que eu e você entre nesta noite. E aí, em Hebreus 11:6 diz assim: tenho feito sem fé é impossível agradar a Deus. Pois dele se aproxima e precisa crer que ele existe e recompensa aqueles que o buscam. Mardoqueu foi marcado por isso. Por um homem que entendeu o lugar de fazer. Um homem que entendeu que ele precisava ter uma vida contínua de efeitos produzidos do bem ao próximo, mesmo sem aplauso, mesmo sem posição. Um homem marcado pela fé de Deus. Ele entendia que ele não precisava dos aplausos da terra, que mesmo ele no anonimato, Deus estava vendo ele. E muitas vezes a nossa vida precisa desse entendimento, queridos. Precisamos entrar nesse lugar aonde Deus está acima de tudo e de todos no nosso dia.
Sabe, quando nós acordamos para ser mãe, quando nós acordamos para ser esposa, quando nós acordamos para ser a profissional, exercer o nosso trabalho, quando nós acordamos para sair de casa, precisamos compreender uma coisa, que muitas vezes as pessoas da terra não vão ver, mas o nosso Deus, Ele está sempre pronto para ver todos os nossos feitos. E a pergunta que não deixa calar: quais são os feitos que eu posso sair daqui? Eu separei 3 feitos para compartilhar. Lógico que são milhares de feitos. Talvez o Senhor fale com você sobre um feito específico, mas eu queria trazer esse entendimento de 3 feitos que agradam ao coração de Deus. E o primeiro efeito que agrada o coração de Deus é você ter uma vida de fé. Como eu li aqui em Hebreus 11:6, sem fé é impossível agradar a Deus. Mas eu não estou falando de uma fé onde você fala, aonde você processa. A palavra de Deus aqui é sobre feitos. Eu estou lhe falando de uma fé que tem feito ações que agradam o coração de Deus. É nesse lugar que precisamos acordar. É nesse lugar que precisamos iniciar a nossa semana, iniciar esse segundo semestre, caminhar esses meses no lugar de fé, no lugar onde você decide se posicionar, agir como homem e mulher de fé. Porque se Mardoqueu não tivesse fé, ele não ia resistir o pedido de Amã. Ele não ia resistir, ele se prostraria diante de Amã. E eu tenho certeza que o resultado que teve na vida de Mardoqueu não seria o mesmo se ele não caminhasse na fidelidade de fé com o Senhor. O segundo que eu quero trazer para o nosso coração aqui está nos Salmos 119:1. Que é: guarde as escrituras no coração, bem-aventurados retos em seus caminhos que andam na lei do Senhor. Então, queridos, o segundo, passo que podemos sair daqui dando é se esforçando, é decidindo guardar o coração de Deus, guardar a palavra de Deus no nosso coração, no nosso dia, para não pecar contra a lei de Deus, contra a sua palavra. Mardoqueu foi marcado por isso. Mardoqueu não se prostrou. Mardoqueu, ele não se rendeu a prostrar diante de Amã. E por isso, ele teve um futuro brilhante. E o terceiro é perdoar. Marcos 11, versículo 25 e 26. E quando estiver orando, se tiver alguma coisa contra alguém, perdoem, para que também o Pai Celestial perdoe os seus pecados. Então são esses 3 passos que eu quero trazer para a minha vida e para a sua vida. Tenha feitos de fé. Tenha feitos de guardar a palavra dele. Terceiro, caminhe perdoando. Eu quero te dizer que o inimigo não vai perder tempo de criar situação, providenciar cenários que pessoas perto, pessoas muitas vezes que a gente ama, ele não vai perder tempo para ferir o nosso coração. Mas tem uma palavra que precisamos guardar. Precisamos perdoar para que o Senhor nos perdoe. Então precisamos ser homens e mulheres diligentes no perdão. Experimenta. Eu sei que tem milhares de outros aqui que você pode, trazer para a sua vida uma vida que agrada o nosso Rei. Eu separei 3 apenas, mas peça ao Senhor: Deus, o que eu posso fazer? Eu queria convidar os ministros de louvor para já estar aqui. Eu já estou encerrando. Então, uma vida que agrada a Deus trouxe livramento para o povo judeu. Às vezes, a gente só quer um favor para a nossa vida. Mas eu quero te dizer
quando nós decidimos ter uma vida que agrada o coração de Deus, algo acontece. A bênção nunca vai parar em mim. A bênção nunca vai parar em você. Quando nós caminhamos verdadeiramente a ter feitos, né? A ter atitude que agrada o coração de Deus, talvez a sua nação seja a sua família. Talvez a sua nação seja o seu trabalho. Talvez a sua nação seja a sua rua. Talvez a sua nação seja o seu condomínio. Talvez a sua nação seja aqui a casa do Senhor. Talvez de alguns aqui seja a nação mesmo, seja o mundo, seja uma cidade. Eu quero te dizer que Deus continua separando homens e mulheres ainda de feitos. Deus ainda manda parar o tempo para poder levar homens e mulheres de feitos que agradam o coração dele. Ele ainda continua a fazer tamanhas obras. E lá no capítulo 10, a história de Mardoqueu termina assim, que é o último versículo desse livro. E olha como Deus conclui a história de Esther. O livro de Esther fala sobre a rainha, sobre ela levar nesse lugar de honra. Mas por detrás de Esther havia um homem de feitos. E eu creio que Deus lá, inspirando o escrivão da Bíblia, falou: não é esse livro aqui vai terminar com uma pessoa. E vai ser Mardoqueu. Você entende a honra de Deus? Esther lá no auge, lá a rainha, não. Deus falou: não, ele vai concluir com Mardoqueu. Talvez Deus esteja preparando uma história tão linda para você. Um lugar tão precioso. Milhões, milhares de pessoas já leu sobre isso. Quantas vidas já foram abençoadas pela vida de Mardoqueu. Ei, queridos, é grandioso o que Deus tem para fazer. Você entende a proporção da graça de Deus na vida de Mardoqueu? Já se passaram milhares de anos e eu e você estamos aqui hoje sendo abençoados. E a Bíblia nos conta que havia um decreto para matar aquele povo. E quando o rei sabe quem é Mardoqueu, um homem de feitos que não tem cargo, que não tem nada, ele manda agora matar Amã. A forca que estava lá preparada para que Mardoqueu viesse ser enforcado. A forca que Amã tinha preparado para levar a vida de Mardoqueu. Deus fez com que o próprio Amã, esse próprio homem mau, viesse colher dos feitos da maldade. E a Bíblia diz que o rei, depois que Amã morre, chama Mardoqueu. Fala: olha, Mardoqueu, agora você é a minha segunda pessoa. Mardoqueu, ele não era treinado no palácio. Você entende isso? Mardoqueu, ele não foi desenvolvido, ele nunca morou no palácio. Mardoqueu, ele não foi treinado para lidar com coisas de reino, de palácio. Mardoqueu não entendia nada. Ele entendia do povo dele, ele entendia da lei de Deus, ele cuidou da sobrinha dele. Mas Deus olhou e disse: você é um homem de feitos que me agrada. Você não precisa de currículo, você não precisa, basta apenas a mim ter como Senhor da sua vida. E no versículo 3 do capítulo 10 está escrito assim: porque o judeu Mardoqueu. É lindo porque Deus é lindo. Não foi à toa que ele falou, o último versículo deste livro, o livro mais lido do mundo, vai fechar, né? Quando nós vamos fazer a redação, pensa aí, aquela melhor parte da história, você deixa para onde? O upgrade da sua redação, você deixa para onde? Você deixa para o final. Aí Deus falou assim: Mardoqueu, você vai entrar aqui no final, porque no final tem um melhor. E eu quero que todos, quando medite nesse livro, entendam a profundidade de quem você foi para mim, Mardoqueu. De quem você representou para mim, Mardoqueu. De quem você é para mim.
Se preocupe apenas de ser alguém para Deus, que você vai ver o que Ele vai fazer em seu favor. E no versículo 3 diz assim: porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande entre os judeus, estimado pela multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade de toda a sua descendência. Ei, no dia da honra, entenda porque Deus está te honrando, por favor. No dia da bonança, entenda o porquê Deus te colocou nesse lugar. Amã se preocupou em ser honrado, em fazer coisas que agradassem o ego dele. Mas quando Mardoqueu entrou nesse lugar, a palavra disse aqui, ó, que ele se preocupou. Um homem de feitos. Ele se preocupou. Ele se preocupou quando ele não tinha cargo. Ele se preocupou quando ele não era reconhecido. E quando ele foi reconhecido, quando ele estava em um lugar de honra, ele continuou com a mesma identidade, com os mesmos feitos. E a Bíblia diz assim: procurando o bem do seu povo e proclamando a prosperidade da sua descendência. Ei, não pare em você. Não pare em mim. A história não para em nós. Tem uma descendência aí esperando pelos feitos. Tem uma descendência aí que vai viver esse transbordar que desce da sua vida e passa a sua descendência, atinge a sua nação. A sua nação. A sua nação. A nação de Mardoqueu foi o povo judeu. Mas eu não sei qual é a nação que Deus fala contigo agora, que através de você Ele quer alcançar essa nação. Eu quero convidar você a ficar de pé. De preferência eu queria convidar você a vir aqui à frente, compreendendo essa grandeza e dizendo assim: você que quer ser intencional, acordar com intenção de agradar o coração de Deus, eu quero te convidar você a vir aqui na frente. Talvez você olhe assim: eu acho que eu não vou conseguir. Não se preocupe, Ele deixou o Espírito Santo de Deus para nos ajudar nas nossas fraquezas. E Ele está aqui te esperando, dizendo: ei filho, ei filha, não se preocupe, só deseja esse lugar, só queira esse lugar de me agradar, porque eu vou te ajudar todos os dias. Oh Espírito Santo de Deus, vem Senhor, vem sobre o encontro da tua igreja, vem selar como selou a vida de Mardoqueu. Vem Senhor liberar decretos como o Senhor liberou na vida de Mardoqueu. Vem Senhor colocar veste, vem colocar as vestes reais aqui neste lugar, nesta noite. Oh Senhor, vem apagar as vestes da vergonha, vem apagar a veste do sofrimento, da humilhação, da desonra, daquele lugar de desfavorecido, Senhor. E começa a colocar vestes reais sobre a tua igreja. Começa a cobrir a tua igreja com as vestes reais, Senhor. É o que eu te clamo nesta noite. É o que eu declaro sobre o teu povo, sobre a tua igreja. Um tempo a qual o Senhor vai vir com vestes reais. Um tempo a qual o Senhor vai colocar sobre você coroa. Um tempo a qual o Senhor colocará sobre você os cavalos diante de você. Cavalo para andar mais rápido. Cavalos que Ele preparou, que Ele separou para Ele andar. Mas no tempo certo, no dia certo, na hora certa, Ele vai enviar esse cavalo. E esse cavalo vai vir à tua direção, vai vir ao teu encontro, para te fazer caminhar mais rápido,
para te fazer levar no lugar de destino separado por Deus para a tua vida. Senhor, começa a colocar coroas, Senhor. Ponha coroas sobre a nossa cabeça. Coroas, Senhor, que separa o teu povo. Coroas, Senhor, que separa para viver os teus planos. É o que eu te peço, Senhor. Corações que entendam, Deus, que é necessário todos os dias te agradar. Ter uma vida de feitos no Senhor. Nos esvazia, Senhor, dos status. Que os status percam sentido no nosso dia. Que o lugar, Senhor, de holofote percam o sentido da motivação da nossa vida. Mas ao passar na rua, Senhor, possamos nos aquebrantar diante dos desfavorecidos. Possamos ser homens e mulheres leal, de virtude, de graça. Oh, Senhor, vem, Espírito Santo, fazer algo, Deus, que mude a nossa nação. Vem liberar dos céus, Senhor, algo que mude a nossa nação. Talvez para alguns aqui a nação seja chamada família. Talvez para outros aqui a nação seja tomada empresa. Talvez para outros aqui a nação possa ser chamada o seu local de trabalho, a sua área profissional. Eu não sei qual é a nação da tua igreja, mas o Senhor conhece qual é a nação que precisa entrar nesta noite. Entra com teu favor, Deus. Entra com graça, com poder, para mudar a história, para dar um novo sentido, para dar um rumo, Senhor, aonde a bênção ela transborde, aonde não caiba somente nas nossas vidas. Ela é tão grande que não dá para segurar ela sozinha. Ela vai transbordar, ela vai tocar os nossos, ela vai tocar a nossa rua, ela vai tocar o condomínio, ela vai tocar esta cidade. Leva homens e mulheres, Senhor, carregados por esta bênção, por esse favor de Deus, Senhor. Aleluia. Glórias a Deus, Senhor. Glórias a Ti, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Glórias a Deus. Aleluia. Nessa noite tem alguém que quer fazer uma aliança com Deus. Você que ainda não aceitou o Senhor como Senhor da sua vida. Tem alguém aqui que quer dizer sim para Ele nesta noite. Tem alguém aqui que deseja se reconciliar com Deus nessa noite. Você que talvez já caminhou na presença dEle, mas se encontra afastado. Tem alguém aqui nessa noite? Aleluia.